Sabe o que é o mais terrível disso tudo, gente? É que esse negócio está gravado ali, Vaz. Tem um grupo que eu faço parte aí que no sangue de Jesus tem poder. Esse negócio aí, só o ele que não pode nem falar nada comigo. Depois da foto que ele tirou lá na cachoeira, né, Luquinho? Não pode falar nada comigo, né, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos, vamos meditar já na palavra de Deus, mas aproveitar que você está em pé, pedindo para Deus vir fluir, trabalhar no nosso meio. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha falar conosco como o Senhor já falou nos demais cultos, ó Pai. Flua no nosso meio, ministra nos nossos corações, qualquer barreira, dificuldade, ó Deus, fortaleza que possa haver em nossa mente, nosso coração, para obstruir uma revelação que vem dos céus, caia por terra em nome de Jesus, e fale conosco mais uma vez, me use que eu sou apenas instrumento do Senhor, nada além disso, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento. Pessoal, você está vendo que eu estou com a garrafinha invocada aqui? Já era para mim ter falado desde alguns tempos atrás, eu estou esquecendo. Para os irmãos trazerem a garrafinha de água de casa, tá bom? Para a gente não ter problemas. A gente foi orientado a fazer isso. Então, principalmente para as crianças. Talvez você vai chegar no bebedouro lá embaixo, lá não vai encontrar copo, justamente porque a criançada acaba compartilhando copo com copo e não é legal. Então, os pais, as crianças aí, traz uma garrafinha de casa, um squeeze ou uma garrafinha dessa aqui. A Carmen já está falando comigo um tempão para me lembrar e falar com os irmãos, e eu estou esquecendo, para a gente evitar realmente alguns problemas, ok? E tem muita criança ali atrás, ali, ó, pedindo água. A Carmen veio falar comigo, tinha uma criançada ali pedindo água. Então, assim, eles estão providenciando lá, mas semana que vem, os pais, se você puder aí trazer água de casa numa garrafinha para essas crianças, tá bom, gente? Quem entendeu, diga amém. Amém, gente? Ok, abra sua Bíblia comigo então lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 22 ao 24. Atos, capítulo 20, versos 22, 23 e 24, ok? Hoje nós tivemos a escola bíblica dominical aqui, foi uma manhã maravilhosa, tá, irmãos? Eu falei no outro culto, nós estamos estimulando os irmãos a trazerem seus filhos, os filhos que já leem, para a escola bíblica dominical. A gente conversou, os líderes da igreja, nós estamos com uma ideia de criar uma escola bíblica para os pré-adolescentes, adolescentes e jovens, fazer uma gincana legal com eles, para levar essa galera ao conhecimento bíblico, né? Eu estava falando com a Bruna, mas com a Rafa, ali em cima, eu falei com ela, você faz ideia do tamanho do galardão de vocês? Aí eu falei para elas de um texto que o Senhor Jesus disse, ai daqueles que fizer uma dessas minhas crianças, né, os pequeninos tropeçarem. O Senhor Jesus, ele tinha um carinho, algo muito forte com as crianças é uma pérola, e eu disse para elas, eu peguei até um menininho que estava lá, acho que é da Olívia, falou, aqui você está cooperando com a formação dele, amanhã ou depois pode ser um pastor, um homem de Deus, um homem íntegro, não precisa nem ser pastor para ser um homem íntegro, né? Pode ser um homem de caráter, de hombridade, mas também amanhã ou depois pode ser uma criança que veio na igreja, foi deixado de lado por muitos, desprezado por outros e acaba se tornando traficante. Não à toa que tem muito traficante aí que chama Elias maluco. Elias maluco. E outra coisa, a mãe desse Elias com certeza é uma mãe bem peteca, né? Já colocou o nome de profeta no menino. Você vai ver que tem muitos aí traficantes, os caras do crime aí que tem nome bíblico. Então dá a entender que teve uma origem dentro das igrejas, mas não teve uma formação bíblica. Então eu quero pedir os pais para você dar atenção nisso. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, traga os seus filhos para a igreja, tá bom? Traga eles com vocês para eles aprenderem um pouco da palavra de Deus. E você pode ter certeza que isso vai refletir lá na frente. E você vai dar muito graças a Deus por ter feito isso com seus filhos, ok? Hoje mesmo um casal que está vindo agora para a igreja, ele disse para mim, pastor,
E eu vou trazer meus filhos para a escola bíblica, porque eu já levei eles para outros lugares na religião que eu participava. Agora eu quero que eles aprofundem na palavra de Deus. E eu achei muito interessante, porque está acabando de chegar na igreja e está fazendo isso. Então, se você ama os seus filhos, se não dá para você vir, igual tem alguns que estavam aqui hoje de manhã, a mãe mandou, traz e manda eles, deixa aqui na porta, vai para casa, depois busca eles. Vai ser extremamente importante para a formação dele. Você pode ter certeza que lá no futuro você vai agradecer muito ao Ministério Kids, ao Ministério de Educação da Igreja, por cooperar e ajudar nessa área, tá bom, gente? Lembrando também que domingo que vem, dia 6, eu não sei se o Ulisses fez isso no outro culto, Jefferson, mas providencia para esse culto, que tem alguns irmãos aí, dia 6 é a aula inaugural do CCE e do CTD, ok? É R$40 o curso, já vem com a apostila. Nós temos a apostila aí, mas é limitada porque a igreja teve um probleminha lá na editora da igreja, então eles não conseguiram arrumar muito para a gente, principalmente CTD. Pastor, eu posso pegar emprestado com alguém na igreja? É óbvio, irmão, pode, mas esse material não é seu, é do outro. Eu aconselho os irmãos nem pegar o material da esposa, porque é da esposa. Deus vai tratar com você de outra maneira, em outras áreas. Então é bom você ter seu material, para você escrever, para você aprender. Então, com certeza o Jefferson, o pastor Jefferson, mais alguém vai estar trabalhando para deixar alguém lá atrás. Parece que o Ulisses fez isso no outro culto, para pegar aí, fazer inscrição, quem for fazer inscrição, porque a aula inaugural é domingo, às 9 horas da manhã. Ok? Domingo, às 9 horas da manhã. Pastor, não dá para mim fazer esse horário, porque tem domingo que eu posso, tem domingo que eu não posso. Então vem domingo de manhã na aula inaugural, que a gente vai conversar com os irmãos, para ver se houver a possibilidade, a gente abre uma outra turma na semana, à noite. Que alguém já me procurou, pastor, não dá para mim vir domingo de manhã. E eu até brinquei com o olha, se for para andar de bicicleta, anda mais cedo. Hein? Isso aqui é muito mais importante que andar de bicicleta, anda mais cedo ou anda depois. E o curso também não é a vida toda, ok, gente? Então, o curso, cada um desses cursos vai levar aí de 1 mês a 1 mês e meio, tá bom? Então vem, faça o curso, a gente vai ver quantos irmãos tem que não podem fazer no domingo de manhã. A gente já sabe que tem alguns irmãos que não podem fazer domingo de manhã porque trabalha. Inclusive tem um irmão da liderança do Ulisses, que ele trabalha todo domingo de manhã, ele trabalha quase todo dia. E ele vai ter que fazer um outro horário, a gente está estudando, está pegando outros irmãos. Então vem domingo de manhã, só para a gente saber da sua situação, para a gente te encaixar num horário melhor, ok? Então a gente vai ter agora aula inaugural, dia 6. Em outubro a gente tem o encontro de princípios. Quem pode ir no encontro de princípios? Todos aqueles que já fizeram o CCE ou está cursando o CCE. Então provavelmente eu tenho certeza que o seu líder disse para você, te estimulou a fazer. Porque se você iniciar agora em outubro, dá para você ir no encontro de princípios, ok, gente? Aí no decorrer da semana eu vou trazendo as datas desses encontros, que a gente já estabeleceu também encontro com o amor de Deus. A primeira liderança é do pastor Jefferson e do pastor Paulo, não é isso mesmo? Que é mês que vem ou esse mês? Esse mês agora, né? Setembro, está entrando, né? Amém. Aí no culto de terça-feira a gente traz definido para vocês os textos. Eu estava falando com o Diego ali agora. A gente está definindo aí essa questão do projetor para a gente comprar, para colocar rápido aqui. A gente quer um projetor que funcione na parede preta, e é por isso que a gente não colocou ainda, ok, gente? Mas vamos lá, eu dei uns recados rapidinho aí, era para o pessoal ter dado antes, acabou que eu que dei. Mas vamos lá, Atos capítulo 20, verso 22, 23 e 24. Agora dá para você ficar de pé para a gente fazer a leitura do texto? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. E agora vou para Jerusalém, para lá mandado pelo Espírito Santo, não sabendo o que espera-me ali, a não ser que o Espírito Santo me tem dito, de cidade em cidade, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento, mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou a fazer, que é a obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Vou ler também na King James, fiel
E eis que agora estou indo para Jerusalém, ligado no Espírito, né? Outras traduções diz, dirigido pelo Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria o meu percurso e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. Como eu já fiz antes, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor flua poderosamente em nosso meio, como o Senhor fluiu nos demais cultos. E eu creio que sairemos daqui abençoados, com uma direção da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento aí, irmãos. Olha só, eu comecei a falar esse assunto aqui um tempo atrás com os irmãos, sobre esse tema, se você quer colocar tema, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, que é o que tem valor para você. Eu já vou direto no ponto, e eu vou falar sobre a questão do reino de Deus. Qual o tamanho do reino de Deus para você? Qual o valor que você dá ao reino de Deus? Qual a importância do reino de Deus para com você? E eu prometo para você que eu vou mexer um pouco com você nesse tema. A gente já vem trabalhando aqui sobre essa questão. Terça-feira, quem não estava aqui, eu falei com os irmãos, quando eu cheguei aqui na igreja, eu senti algo no meu coração e algo começou a mexer comigo na realidade no decorrer da semana. O que nós estamos construindo para Deus como igreja? Tanto no indivíduo quanto no coletivo. Porque eu sou pastor de uma instituição, óbvio, está aqui, uma organização, existe uma organização, mas primeiramente eu sou pastor do rebanho de Cristo, eu tenho uma função para com o rebanho de Cristo. Diretamente eu trabalho com os irmãos, mas eu tenho uma influência ministerial, fui chamado pelo Senhor, não para atender apenas as expectativas da igreja que eu pastoreio, mas o rebanho do Senhor. E eu espero que fique claro isso. E numa das conversas que eu tenho tido com os pastores, com os irmãos que a gente convive, existe uma preocupação muito grande. Eu tenho falado com alguns, falo, cara, o que a gente está construindo para Deus? O que a nossa geração está edificando para o Senhor? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos respondendo àquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, àquilo que o Senhor quer de nós? Isso tem mexido muito comigo nesses dias, tem me chamado a atenção, ao ponto de eu ficar incomodado, irmãos, muito incomodado com tudo que eu tenho visto, ouvido, tanto no Brasil, fora do Brasil, na nossa cidade, a maneira como as pessoas se comportam diante das coisas espirituais, como elas se comportam diante das coisas pessoais. E como um pastor de uma geração, como pastor responsável dessa geração, eu tenho que falar aquilo que está na Bíblia, aquilo que o Espírito Santo tem me incomodado a falar. Hoje eu estava com um assunto para falar com vocês. A Carmen está aí, pergunta ela para você. Depois que eu cheguei na escola bíblica, a gente saiu para almoçar. Eu, ela, o Fábio, a Teca, o Wilder. Daqui a pouco ela voltou, foi estudar com as meninas. Eu tranquei no quarto e eu falei com o senhor, o que o senhor quer que eu fale? E algo começou a fluir durante a semana no meu coração e eu comecei a trazer para notas isso. Mas por incrível que pareça, na hora que eu levantei para tomar banho, eu percebi, eu senti que vocês não estavam preparados para ouvir aquilo que eu ia falar. Até porque é um domingo à noite de celebração e provavelmente nós teríamos irmãos que são novos na fé, irmãos que estão começando agora na sua caminhada cristã. Talvez eles não suportariam aquilo que eu iria falar. E eu também cheguei a falar com Deus, o Senhor tem que me dar coragem para falar sobre isso aqui que o Senhor está ministrando no meu coração. Deus tratou algo muito sério comigo nessa tarde. Principalmente, eu vou falar desde já o texto, é o texto onde Jesus depara com alguns líderes religiosos, questionando Jesus, por que Jesus estava curando no sábado? Por que Jesus estava curando no sábado? Eles ficaram incomodados porque os discípulos que estavam famintos com fome, no caminho, na estrada, eles pegaram algumas espigas de milho para comer, algo do tipo, e eles ficaram incomodados. E a lei deixa bem claro que
se eles fizessem isso para saciar sua fome sem fazer comércio daquilo, não era pecado, mas os fariseus, eles levantaram a tese que eles estavam trabalhando. Por que Jesus estava curando, trabalhando no sábado? Ali o Senhor mostra algumas coisas muito interessantes para eles, mostrando o senhorio do Senhor sobre o sábado. Isso significa o senhorio do Senhor sobre a lei, sobre as regras humanas, o senhorio do Senhor sobre o governo, sobre qualquer outra coisa que o homem coloca como regra de alto escalão. Não, o senhorio do Senhor, a palavra do Senhor, o reino do Senhor é muito maior do que isso. Mas alguns estavam, não pode isso, não pode aquilo. E por que o Senhor trabalhou isso no meu coração nessa tarde? Porque se enquadra muito no que nós estamos vivendo hoje. Nós obedecemos muito mais às regras humanas do que às regras da cultura do reino de Deus. O que mais dirige nós hoje, e diga-se de passagem, nós estamos até com essa influência nos nossos rostos aqui, são as regras humanas. Só que a lei divina, a lei de Deus, a lei da cultura dos céus, ela transcende, ela ultrapassa qualquer outra lei, meu irmão. A lei do Senhor é superior à lei do homem. Eu disse para uma pessoa que hoje, nós perdemos alguns pastores no Brasil, de Covid. E um dos testemunhos que eu fiquei sabendo de um pastor, que uma irmã que estava com Covid ligou para ele, falou: pastor, eu estou mal. E fica esse drama todo na televisão, e o negócio é complicado, eu sei, mas está terrível a televisão. E ele, como um pastor, ele atendeu ao convite dessa irmã, orou por ela, essa irmã foi curada, mas esse pastor veio pegar o Covid e faleceu. Aí eu falei: está vendo? Olha só que terrível. É terrível para você que não conhece a palavra de Deus, porque você imagina a recompensa desse homem lá no céu. Se Jesus é a nossa referência, o nosso referencial, Jesus ensinou que o pastor dá a vida para as ovelhas. Ele não esconde, ele não dá ênfase a outras coisas, ele não submete à autoridade humana. A autoridade humana, ela cai por terra na hora que ela quer atingir ou infligir a autoridade divina. Se for proibido, eu quis você pregar o evangelho, não. Mas é autoridade, é regra, não. Eu te respeito, eu sou submisso, até que ela venha afligir uma autoridade que é maior do que essa autoridade, que é a autoridade do reino de Deus. E era algo do tipo que eu ia falar com vocês hoje, algo muito sério, mas eu vou deixar para outra oportunidade a gente falar isso. Mas engraçado é que mesmo assim o Senhor foi me direcionando para esse texto. Eu cheguei aqui na igreja e comecei a dizer: mas o que o Senhor quer tratar com a gente? E esse assunto eu comecei a falar com os irmãos um tempo, só que eu não concluí. Então eu percebi que o Senhor estava me levando para trabalhar isso com os irmãos, e até porque está dentro desse contexto geral que nós estamos vivendo hoje, uma desvalorização do reino de Deus, das coisas espirituais, das coisas sérias, em detrimento das coisas materiais, pessoais, insatisfação pessoal. E eu digo isso porque a gente vê notoriamente isso, a gente percebe isso dia após dia, que as pessoas acham que elas amam a Deus acima de todas as coisas, mas na prática não é isso. E eu queria perguntar para os irmãos: o que tem valor para você? Ou qual é a coisa mais valiosa que você tem na sua vida? Pergunta para esse irmão: qual é a coisa mais valiosa que você tem? E aí? Qual é a coisa mais valiosa que você tem? Se você é um nascido em Cristo Jesus, se você é alguém convertido, se você conhece a palavra de Deus, naturalmente vai fluir nas suas palavras: olha, a coisa mais valiosa que eu tenho é Jesus. Coisa mais, alguém ainda chegou a dizer: é meu marido, é minha esposa, é meus filhos, tal. Mas a própria palavra de Deus nos ensina que não deve ser assim, deve ser o Senhor. Então nós vamos aqui agora entrar nesse assunto interessante para saber se de fato é o Senhor que é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida. Vamos lá, quem aqui tem o Senhor como a coisa mais valiosa da sua vida? Você crê que é isso? Levanta a sua mão. Por que é isso aqui, gente? Já está com dúvida? Eu nem comecei aí. Nem comecei, você já está com dúvida. Jesus é a coisa mais valiosa que você tem na sua vida? Sim ou não? Não, seja convicto, sim ou não? Eu vou te dar a oportunidade de falar não sei. Tem alguém que quer falar não sei? Meu irmão, eu falei não sei.
O dia que o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, eu comecei a me perguntar, cara, será que Jesus mesmo é a coisa mais valiosa que eu tenho? Será que ele é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida? A coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida, será que é Jesus? E por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus Cristo é o Senhor de alguém, os valores dessa pessoa mudam completamente. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, tudo muda. Você não é regido mais pela cultura desse mundo. A cultura desse mundo fala assim, é assim que você faz, Bruno. A cultura do reino de Deus fala assim, Bruno, é assim que você faz. Mas Senhor, aí entra no assunto que eu ia tratar com vocês hoje, mas não vai dar para tratar. Mas Senhor, a regra fala que é assim, a lei fala que é assim. Opa, mas a minha autoridade, a minha lei transcende essa regra. Você entendeu o que eu estou falando? Eu falei hoje para o pastor Ulisses aqui, imagina se o Senhor nos mandasse para pregar numa tribo na África, onde tem aquele vírus do ebola, é ebola, né? Que em muitos lugares ainda não conseguiu a cura para aquilo. Nós iríamos ou falaríamos para o Senhor, Senhor, eu não estou preparado porque tem muita gente morrendo lá, como é que eu vou fazer? É a mesma coisa hoje na questão do Covid. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus Cristo é o Senhor de alguém, os valores dessa pessoa mudam. Ao invés de valorizar o ter, o fazer e até mesmo ser, a pessoa que anda no Espírito valoriza as coisas relacionadas a Deus. Que isso quer dizer o quê? Reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio do Senhor sobre todas as coisas na minha vida, o domínio dele. O domínio dele sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre o meu dia a dia, o domínio dele, a influência do reino de Deus em tudo. Eu sou regido pelo governo dos céus. É a lei divina que rege a minha vida. Ô pastor, então você não vai ser obediente às autoridades? É óbvio que eu vou. Até que ela venha me levar a quebrar, ou tentar eu quebrar os princípios da autoridade máxima, que é a autoridade divina. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Ok, irmãos? Então vamos lá. Se você é governado por Cristo Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida e não apenas o seu Salvador, porque o mundo inteiro chamado cristão, eles têm Cristo como seu Salvador e não como Senhor. Eles querem Cristo de braços abertos para perdoar seus pecados, mas não quer Cristo para dizer assim, faça isso, porque eu te comprei. Não, assim eu não quero. Assim eu não quero. É muito bom ter Cristo como meu Salvador, porque é Ele que me resgata, é Ele que pagou minhas dívidas, é Ele que me tirou do inferno, é Ele que vai me levar aos céus. Mas a maioria das pessoas não quer esse Cristo como seu Senhor, quer apenas Ele como Salvador. Então, se você tem esse Cristo não apenas como seu Salvador, mas também como seu Senhor, você está submetido à autoridade dele. Ao invés de você valorizar o ter, o fazer, ou até mesmo ser, a pessoa que anda no Espírito, agora ele valoriza as coisas do reino de Deus, as coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. Eu disse no culto anterior algo interessante, preste atenção. Só existe relacionamento se houver relacionamento. A maioria dos problemas nos casamentos, irmãos, é porque não houve relacionamento. A palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Isso não é justificativa para você divorciar, mas em outras palavras, se não houver relacionamento, não tem relacionamento. Vocês entenderam? Se não houver relacionamento, não tem relacionamento. Eu falei com um casal aqui semana passada, depois, acho que terça-feira, depois do culto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema de vocês é relacionamento. Vocês não se relacionam. Ah, mas é que tem tal. Você não tem isso, você não tem aquilo, não tem videogame, não tem computador, não tem isso. Não paga internet. Paga alguém para ficar com as suas crias e vai relacionar com sua esposa, vaso. Varô, paga alguém para ficar com seu menino e vai relacionar com o seu marido. Vocês precisam relacionar, conversar, saber o que o outro gosta, porque ele vai saber também do que você gosta. Sem relacionamento não há relacionamento. E você acha que é diferente com Deus? Não é diferente com Deus. Você pode até achar que tem um certo tipo de relacionamento com Deus, mas quer saber se você se relaciona com Deus?
Quer saber? O que Deus gosta? Você quer saber um casamento saudável? É a esposa que sabe o que o marido gosta e o que o marido não gosta. E é o marido que sabe o que a esposa gosta e o que a esposa não gosta. E isso é um relacionamento saudável, porque eles se relacionaram. Agora, como que você pode dizer que você tem um relacionamento com Deus se você não se importa com aquilo que Ele gosta? A única coisa que você quer desse relacionamento é aquilo que Ele pode te dar. Aí não sou eu que estou dizendo isso, mas tem um apóstolo Luiz Dermiro que fala isso. Talvez você seja uma prostituta e ainda não descobriu isso. Se você se relaciona apenas por aquilo que Ele pode te dar, a prostituta que faz isso. Olha, eu fico com você, mas o que você vai me dar? O que você vai me dar? Você vai me dar isso? Você vai me dar aquilo? O que foi, Valdete? Ah, que isso, você está elegante, hein, Valdete? O Tchãozinho está aí hoje? Tá? Olha lá o Tchão lá. Está de cruzeirense hoje. Essa é uma mulher que entende o que o marido gosta. Está vendo, irmãos? Ela é inteligente, sábia. Vamos lá, obrigado, viu, Valdete? Não cheguei a estar trazendo nada, deixa eu colocar uma água santa aqui para mim aqui. Glória a Deus. Vocês entenderam sobre relacionamento aí, gente? Entenderam? Entenderam? Quem se relaciona com o Senhor aí, diga amém. Então pergunta para quem está ao seu lado, o que o Senhor gosta? Fala para ele enumerar algumas coisas que o Senhor gosta. Não sabe não? O que o Senhor se interessa? Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Preste atenção. Se Cristo é o meu Senhor, tudo muda na minha mente, as coisas começam a mudar, os valores mudam, a maneira de enxergar a vida muda. Tudo faz diferente agora, porque eu sou tomado por esse reino. Esse reino agora que está regendo as coisas na minha vida. Eu amo os meus amigos, eu amo a minha esposa, eu amo os nossos discípulos, eu amo essa igreja, eu amo as nossas ovelhas, mas eu amo ainda mais Deus e as coisas que Ele ama. E eu estou mais disposto a fazer com que os meus amigos, a minha esposa, a minha família, os meus discípulos, as nossas ovelhas fiquem chateados e ofendidos comigo do que Deus. Eu prefiro sair de um relacionamento pessoal com você do que um relacionamento pessoal com Cristo. Você não entendeu isso? Porque o dia que você entender isso, você não vai ficar com medo de ofender alguém porque aquela pessoa está tomando o espaço que era de Cristo. Você não vai ficar ofendido que alguém chegou na sua casa te chamando e com medo de ofender porque você tem que sair para as suas atividades na igreja. Porque você tem que cuidar de almas, cuidar de vidas, cuidar de células. Eu cheguei na sua casa, você vai embora? Ô Luquinha, eu tenho esse compromisso. Ah, mas como assim? Você não entendeu, irmão? O problema é seu. O meu amor nível hard é com Ele. Ele é o primeiro. Você segundo, amado. Ah, mas não tem problema você entender. O importante é que ele entenda. O importante é que ele não seja colocado em segundo plano. O importante é que ele, as coisas que interessam a ele, não fique para depois. Eu falei para você que eu ia te mostrar que de fato o Senhor é o Senhor da sua vida, se Ele é a coisa mais valiosa para você. Mas ô pastor, o senhor está falando de Jesus, o que tem a ver Jesus com o reino de Deus? Eu vou tentar explicar isso novamente para você. Se você ama aquilo que a pessoa ama. Isso é natural. Você aprende a amar. E relacionamentos assim são duradouros. Mas eu queria uma base bíblica para isso, pastor. Sabe por quê? Porque eu amo Jesus demais. Eu não tenho problema nenhum em amar Jesus. Eu amo. Mas tem umas coisas aí que o Senhor relaciona a Jesus que não dá. Como que não dá, irmão? Tem como você separar o reino de Deus da pessoa de Deus? Não tem como. E por que não tem como? Eu vou falar um texto para você aqui que vai mexer com as suas estruturas como mexeu com as minhas estruturas. É por isso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. E Ele ensinou o seguinte:
que o reino de Deus é como uma moeda de grande valor, ou um tesouro escondido no campo. Quando alguém o encontra, abre mão de tudo que tem para possuí-lo. Ele não está falando nele, ele está falando no reino de Deus. E quem falou isso foi Jesus, antes que você fique ofendido. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 14. Ou melhor, 44, verso 44, irmãos, desculpe. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Olha só que interessante esse texto. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu no campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía a fim de arranjar o dinheiro suficiente para comprar o campo e conseguir o tesouro também. Vou ler na King James. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido do campo, que um homem achou e escondeu, e para a sua alegria vai e vende tudo quanto tem. Tudo quanto tem, tudo. O texto é bem claro, ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Em outras palavras, isso aqui é o reino de Deus. Olha aqui, preste atenção. Olha mesmo na Bíblia, porque está na Bíblia. Esse aqui é o reino de Deus, viu, Paulo? E eu descubro que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui, ó. Eu descubro que o reino de Deus está aqui. Tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui é meu. A palavra de Deus está dizendo assim, que esse homem vende tudo que tem, vende tudo. Você quer comprar, Bruno? Você quer comprar? Mas você não gostava disso, você não suou para comprar isso, você fez tudo para comprar isso. Mas eu estou vendendo, você quer comprar? Toma. Mas, Bruno, estou vendendo isso aqui também. Mas, cara, você fez tudo para ter isso, era o seu sonho. Cara, eu só estou pedindo para você comprar. Você compra? Vende tudo que tem, para ir lá onde ele descobriu o reino de Deus e comprar aquele terreno. Você entendeu o que é o reino de Deus? Não, eu estou arrepiado. Eu vou perguntar para você novamente: a coisa mais valiosa que você tem na sua vida é Jesus e o reino de Deus? Sabe, eu vou mostrar para você que a coisa mais valiosa que você tem na sua vida passa longe de Jesus e longe do reino de Deus. Qual é a coisa que você mais investiu o seu dinheiro, o seu tempo e a sua vida? Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Eu estou tremendo, irmão, de temor, porque nós estamos vivendo uma inversão de valores. Nós trocamos o reino de Deus por causa de bicicleta, nós trocamos o reino de Deus por causa de amigos, nós trocamos o reino de Deus por causa de familiares, nós trocamos o reino de Deus por causa de coisas, nós trocamos o reino de Deus por causa de família, nós trocamos o reino de Deus por causa de qualquer coisa, por causa de Netflix, por causa de videogame, por causa de dorzinha nas costas, na perna, qualquer coisa. E quando Jesus nos ensinou que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou, depois ele vendeu tudo que tinha, voltou lá e comprou o terreno novamente. Esse é o reino de Deus. Você ama o reino de Deus? Você ama o reino de Deus? Nós estamos vivendo uma crise hoje. Vamos fazer isso? Não tem jeito. Vamos fazer aquilo? Eu não posso. Vamos fazer aquilo outro? Pastor, estou com medo. Vamos fazer aquilo outro? Eu recebi uma ligação ontem que eu fiquei chocado, cara. Está na casa do Adilson. Aí eu recebi uma ligação, nem falei com eles na hora, mas eu recebi uma ligação que eu fiquei chocado. Uma pessoa da igreja que já tem um tempo que não vem na igreja, tal, conversou comigo. Conversei. Em tantos meses, pastor, minha família não quer que eu vá para a igreja. É isso, tal. Ok. Eu estou com saudade da igreja. Não, a família não quer que eu vá para a igreja. O que é isso? Coisa complicada. Mas é assim, quando sai o meu salário, tem que ir lá, mano. Tem que ir lá para receber. Tem que ir lá na lotérica para receber. A igreja não pode. Não. Que pode pegar Covid lá. Mas para receber na lotérica pode? Pode. Para fazer a compra para a família no Rex pode? Pode. É por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento e poder de Deus. E por que isso está relacionado a outra mensagem que eu vou trazer para os irmãos? Porque
Você está vivendo dentro de uma regra que não é divina, ela é humana. E a regra divina, ela transcende a regra humana. Ah, o governo falou que não pode. Ok, eu obedeço ao governo, até que ele afete a autoridade máxima que é divina. Ah, mas você vai morrer de Covid. Ok, se eu morrer, você imagina o meu garladão? A palavra de Deus diz que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Você está compreendendo o que eu estou dizendo para você, irmãos? Qual que é o tamanho de Jesus para você? Qual que é o tamanho do reino de Deus para você? Qual o valor do reino de Deus para você? Jesus está dizendo assim: olha, deixa eu dizer para vocês, o reino de Deus é uma coisa tão extraordinária, tão maravilhosa, uma coisa tão poderosa, que quando o homem encontra, ele vende tudo o que tem para voltar lá e comprar esse terreno, tudo. A Bíblia não está falando que ele vende algumas coisas da sua propriedade, não, irmãos. Ele vende tudo que tem. Não, pastor, eu não gostei, eu fiquei ofendido com isso. Fala para Jesus aí, porque foi ele que ensinou aí. Porque as pessoas hoje, elas estão ofendidas com qualquer coisa, inclusive com a palavra de Deus. Interessante que eu li uma frase ontem, eu acho, de um filósofo cristão. E ele disse uma coisa assim: os tolos estão sempre justificando. Olha, eu não fiz isso por causa daquilo, eu não fiz isso por causa daquilo outro, eu não fiz por causa da família, eu fiz por causa do amigo, eu não fiz porque eu tenho amigos, eu tenho isso, eu tinha compromisso nisso e naquilo. Esses são os tolos. Eu esqueci o nome desse filósofo, depois eu posso trazer para os irmãos. Aí ele falou assim: mas os sábios, eles estão sempre se questionando: eu fiz como eu deveria fazer? Eu fiz como o Senhor queria? Eu fiz da sua maneira, Jesus? Você está entendendo o que eu estou compartilhando com vocês, irmãos? Em qual desses grupos você encaixa? Do grupo que, não vou fazer isso, para mim não dá. Vou fazer, não tem jeito. Vou fazer, não, é assim, sempre está justificando? Segundo esse filósofo cristão, você é um tolo. Porque o sábio, ele faz e está sempre perguntando para o Senhor: Senhor, eu fiz como o Senhor queria? Está da maneira como o Senhor desejava? Até porque Ele é o nosso Senhor. E a palavra de Deus diz bem claro, que o servo inútil, o que ele faz? O servo inútil faz o que, gente? Tudo. Aquele que faz tudo que é para fazer, ele é chamado de quê? Inútil. Vão rasgar a Bíblia e jogar isso fora porque a gente não gostou disso? Vamos? Vão nada. Porque tem gente que quer rasgar a Bíblia e jogar isso fora. Não, é insuportável, pastor, essa verdade é insuportável. Uma outra coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias, sobre verdades transformadoras. Eu estou criando um texto lá, um sermão para falar sobre isso. Um dia eu acordei de madrugada, o Senhor só falando isso comigo: vocês têm dificuldade de ouvir verdade. Essa geração não sabe ouvir verdade. Ela se sente ofendida quando ouve a verdade. Ela fica magoada, sentida porque quando ouve a verdade. E olha o que minha palavra fala sobre a verdade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz: Moisés veio para trazer a lei, mas Cristo veio para trazer a graça e a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês não se derem bem com a verdade, vocês não vão se dar bem comigo. Qualquer vez eu estou ofendido, não gostei. É assim, não gostei. Não fazer, senão não dá para mim. E a pergunta que está ecoando dentro de mim, irmãos, já tem uma semana que eu tenho entrado no meu quarto, na hora que eu vou deitar na minha cama, eu começo a me dar uma vontade de chorar, e eu sou tomado por esse sentimento: tem misericórdia de mim. Será que eu fiz do jeito que era para fazer? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu deveria orar mais, eu deveria ler mais, eu deveria buscar mais, eu deveria fazer mais. Tem misericórdia de mim. Aí essa semana eu vou ler um texto desse livro. Esse filósofo diz: os tolos estão sempre justificando por que eles não fazem. Os sábios estão sempre se questionando: será que eu fiz do jeito que era para fazer?
nós precisamos começar a mudar isso aqui, se de fato é Cristo que está no domínio da nossa vida. Se é Cristo que está no domínio da nossa vida, nós precisamos mudar isso aqui. Porque que há disposição para as minhas coisas pessoais, há pontualidade nas minhas coisas pessoais, porque que há tanta vontade nas minhas coisas pessoais, mas as coisas relacionadas ao reino de Deus, eu não posso, eu não tenho tempo, não é para mim, não é isso, não é aquilo outro. Algo está errado. Você está achando que o Senhor é Senhor da sua vida, mas você só o usou para te salvar. Ele não é o seu Senhor. Você não ama as coisas que o Senhor ama. Interessante que nesse texto, quando Jesus confronta os fariseus, porque Jesus estava curando a mão de um homem, Jesus olhou para eles e disse assim: se algum de vocês tivesse um gado, um animal, que tivesse caído em algum buraco, vocês não iriam lá para tirar esse animal? Jesus disse: não vale uma alma mais do que o mundo inteiro? Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Para as suas coisas pessoais você pode fazer, a misericórdia, o amor e as coisas espirituais você não pode fazer. Aí eu falei no culto anterior aqui sobre uma história que eu sempre falo com os irmãos para a gente lembrar sobre esse assunto. É interessante, essa história que mexeu comigo demais. Eu não lembro qual ano, mas é quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo com o Maradona, que eles voltaram do segundo tempo e eles estavam perdendo a Copa do Mundo. Quando eles chegaram no vestiário, o treinador disse assim: todo mundo está de olho em vocês, aqui está um dos maiores jogadores da história, que no caso era o Maradona. Lá estava outro, que não sei se era, esqueci o nome do centroavante, que era um dos maiores goleadores do mundo, uma das melhores seleções do mundo. O que está acontecendo com vocês? O mundo estava esperando vocês serem campeões. O que está acontecendo? Aí sempre tem aquele que justifica: estou cansado. E naquele dia também houve esse: estou cansado. Estamos cansados. Esse cara foi tomado de uma luz na mente, esse treinador, e ele disse assim: olha, está vendo aquele prédio lá? Se seu filho estivesse no último apartamento e aquele prédio estivesse em chamas, o que você faria? Eu subiria naquele prédio com todas as minhas forças. E você, o que você faria? Eu subiria naquele prédio com todas as minhas forças. E você, o que você faria? Eu subiria naquele prédio com todas as minhas forças. Volta para lá e ganha a Copa do Mundo, que vocês não estão cansados. Isso é indisposição. Indisposição. Por que temos disposição de acordar cedo para andar de bicicleta, 2, 3, 4, 5 horas? Porque temos disposição todos os dias para ir numa academia, ficar 45 minutos, 1 hora lá todos os dias? Porque temos disposição de trabalharmos 6 dias na semana? E para ganhar algo que não vai afetar diretamente na sua eternidade, e para as coisas que vai afetar na sua eternidade, você não tem disposição? É porque não houve mudança aqui. Não houve mudança aqui. O seu Senhor, talvez você ache que é Cristo, mas é Mamon. E isso é para nós pensarmos, é para pensarmos. A Bíblia não dá senhorio para nenhuma outra pessoa. Você já viu o Senhor chamando o diabo de Senhor? Nem os líderes da época. Mas a Bíblia chama o dinheiro de Senhor. Não pode servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Mas por que a Bíblia traz isso? Só para inculcar a gente mesmo, para levar a gente a pensar. Talvez você acha que você está submetendo ao senhorio de Cristo, mas o seu Senhor é Mamon. E Jesus diz: não tem como você servir a 2 senhores. Não tem como. Agora preste atenção comigo. Jesus está dizendo aqui sobre o reino dele. Você entendeu o que é o reino de Deus? Quem entendeu o que é o reino de Deus, aí diga amém. Você entendeu o que é o reino de Deus? Vai mais uma pergunta para você aqui. Qual foi a coisa na sua vida que você mais investiu? Eu já perguntei isso antes. Investiu seu dinheiro, seu tempo e a sua vida. O que foi? Faça essa pergunta para você.
E na hora que você encontrar isso, esse é seu Deus até então. Esse é o seu Deus. O Senhor Jesus está ensinando que o reino de Deus é como um tesouro que um homem achou e escondeu na terra. Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Depois voltou para comprar aquele terreno onde estava escondido o tesouro. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus vale tudo o que eu tenho. Tudo. Mas será que nós entendemos o reino de Deus como o Senhor Jesus está ensinando o reino de Deus? Então, eu estou percebendo que tem alguns irmãos aqui que estão pasmos, estão assim, estou ferrado. Eu também pensei assim, estou pego. Porque a gente dá de tudo para a família, para os amigos, dá de tudo para esse, para aquele, sei que tem, para nós mesmos. Mas para o reino de Deus, nem o nosso tempo nós damos. Quanto mais a nossa vida, a nossa saúde, nosso dinheiro. Jesus que ensinou isso. Agora preste atenção numa coisa interessante. As palavras ditas aqui por Senhor Jesus são colocadas de outra maneira pelo apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 20, verso 22 ao 24. Que as palavras ditas por Paulo aos líderes da igreja de Éfeso é a seguinte, descritas em Atos, contém esse mesmo sentido. Eu não me importo, não considero valor algum. Não me importo, não considero valor algum. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não estou nem aí para nada, nem aí para a minha própria vida, dizia ele. Ele estava dizendo, como embaixador de Cristo, eu tenho que cumprir a minha missão. Esse é o meu objetivo, ou melhor, não há outro objetivo. Não tem outro objetivo. Essa é a minha missão. Por que Paulo estava dizendo isso, gente? Paulo descobriu o que significava o reino de Deus. Quando você descobre o reino de Deus, você vende tudo que tem para você estar com o reino de Deus. Quando você descobre o reino de Deus, você está disposto a morrer para cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer no reino de Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos, para a gente ler mais uma vez, e eu termino com isso. Atos, capítulo 20, verso 22. Acharam aí? Vamos lá? Ver como é a mente de alguém que entendeu o reino de Deus e que está sob a autoridade e o senhorio de Cristo. Depois você pergunta para você mesmo se você tem essa disposição aí. Pastor, você está fazendo isso para você também? É óbvio, é claro. E agora vou para Jerusalém, para lá mandado pelo Espírito Santo. Quem mandou ele para Jerusalém, gente? Quem mandou ele para Jerusalém? O Espírito Santo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O Senhor tem o direito de te pedir alguma coisa? Pode parecer piada, mas tem gente aqui que você não dá o direito do Senhor te pedir nada. Ou está igual minha sogra, né? O dia que Deus falar comigo, eu faço. Ela está querendo que Deus se materialize e fale com ela. Eu falei com ela, olha, Moisés viu ele pelas costas. Quem é a senhora, filha? Quem é a senhora? Se Deus falar comigo, Deus está falando através do líder, através da irmã, através do irmão, através da palavra, através de mim, não através de você, não. O canal não estava legal. Você dá o direito de Deus te pedir alguma coisa? Só você que dá o direito de Deus te pedir alguma coisa. Levanta suas duas mãos aí e dá uma glória a Deus. Rapaz, você ficou com medo? Você ficou com medo? Quem dá o direito de Deus te pedir alguma coisa aí, dá glória a Deus. Olha, hein? Olha, tem gente que está rindo aí, tá vendo? Você dá o direito de Deus te pedir alguma coisa? Pergunta para esse irmão, você tem certeza nisso? Você dá o direito de Deus te pedir alguma coisa?
Então vamos lá, o que ele pediu para Paulo? Vamos lá. E agora eu vou para Jerusalém, para lá, mandado pelo Espírito Santo. Olha só, mandado pelo Espírito Santo, ou dirigido pelo Espírito Santo, pela ordem do Espírito Santo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não sabendo o que vai me esperar ali, a não ser que o Espírito Santo me tem dito de cidade em cidade que eu tenho pela frente prisão e muito sofrimento. Vou perguntar de novo: você dá o direito de Deus te pedir alguma coisa? Mesmo que está lá na frente prisão e muito sofrimento? Oh, amém, você viu que saiu mais fraco? Bem mais fraco. Agora você imagina, o Espírito Santo chega para Paulo: Paulo, vai para Jerusalém. Mas já profetizaram que o negócio vai ser feio, Senhor. Paulo, vai para Jerusalém. Mas lá mata profeta, Senhor. Paulo, vai para Jerusalém. Foi lá que crucificaram o Senhor. Paulo, vai para Jerusalém. O negócio está pegando fogo lá, Senhor. Paulo, ele não argumentou. Paulo, vai para Jerusalém. Ele foi. A igreja que não entendeu, ficou incomodada. E ele disse: eu vou para Jerusalém amando o Espírito Santo. E a única coisa que eu sei, que eu passo nessa cidade, ele fala comigo: prisões e sofrimentos estão te esperando. Eu passo na outra, prisões e sofrimentos estão te esperando. Eu passo na outra, prisões e sofrimentos estão esperando. Eu passo na outra, prisões e sofrimentos estão esperando. Irmão, eu fico arrepiado, porque nós queremos assim: Senhor, eu vou, mas o que eu vou ganhar? Aí Jesus está dizendo para você: prisões e sofrimento estão te esperando. Se eu sou o Senhor da sua vida, eu estou no domínio. Se eu sou o Senhor da sua vida, você está disposto a vender tudo por causa do meu reino. Você está disposto a abrir tudo, mão de tudo por causa do meu reino. Se eu sou o Senhor da sua vida, você faz igual Paulo. E Paulo diz assim, preste atenção: mas a vida não vale nada. Ela não vale nada. Ah, meus amigos, que amigo o quê? Ah, mas é minha vidinha, queridinha, que vidinha, queridinha, o quê? Ah, mas eu quero isso, mas o quê? Se você entendeu o reino de Deus, você vende tudo por causa desse reino. E você está disposto a dizer: mas a minha vida não vale nada. Nada, absolutamente nada, a menos que eu não cumpra o desejo daquele que me enviou. Você dá o direito de Deus te pedir alguma coisa? E Ele está te pedindo, igual que a sua resposta: eu não vou. Quando Deus fala para você: assuma um ministério, eu não posso. Quando Deus fala para você: assuma uma liderança, eu não posso. Vai trabalhar no Kids, eu não posso. Vai ajudar na intercessão, eu não posso. Vai ajudar na liderança, eu não posso. Vai ajudar no teatro, eu não posso. Vai fazer visita, eu não posso. Vai fazer aquilo outro, eu não posso. Você não tem o reino na sua mente nem no seu coração. Porque se você entendesse o reino de Deus, você venderia tudo e entregaria a sua vida para cumprir a vontade daquele que está te enviando. Qual é o valor do Senhor e do reino de Deus para você? O quanto você está preparado para perder por causa desse reino? Você está preparado para perder por causa desse reino? Você está preparado? Perder amigos? Perder relacionamentos? Perder parceiros? Porque hoje é a palavra parceiros. Perder finais de semanas? Perder dinheiro? Perder coisas? Pastor, será que precisa disso tudo mesmo? Isso só aponta para um governo que está no centro da sua vida, que te domina por completo. Você entendeu o reino de Deus, você vende tudo por causa desse reino, você dá a sua vida por causa desse reino, porque Ele te toma por completo. Você não é mais regido por esse mundo, não é mais as regras desse mundo, agora é as regras superior, é a lei superior, a lei divina. Não pode fazer isso, não, a lei superior manda eu fazer isso. Não pode fazer isso, não, a lei superior manda eu ir lá. Não pode ir lá, não, a lei superior fala: faça, mas você vai morrer. Ok, o Espírito Santo já tinha me dito que prisões e sofrimentos estão esperando. Prisões e sofrimentos estão te esperando.
Sabe uma coisa maravilhosa que eu ouvi essa semana que mexeu comigo demais? A igreja relevante não é aquela que está sendo aplaudida, é aquela que está sendo perseguida. Meu irmão, se você está sendo admirado, isso é terrível. Você precisa ser perseguido. Na hora que eu fiquei sabendo desse testemunho desse irmão que saiu de casa, a família, os amigos, todo mundo dizendo: você não vai lá não, está com Covid, você não vai lá isso, não sei o que tem, não. E que ele foi, orou pela mulher, e a mulher foi curada, e o Senhor o levou. Eu estou entrando no meu quarto quase todos os dias chorando. Que miserável homem que eu sou. Que porcaria de igreja que nós estamos edificando. De gente que chega alguém na casa, não posso ir porque chegou visita, e não é antiético. Antiético é você virar as costas para aquilo que Deus entregou na sua mão. Antiético e feio é você não querer responder com a sua vida aquilo que Deus deu para você fazer, não para outro fazer, você fazer. Nós não somos dominados por esse reino, nós somos dominados por esse reino. Esse reino diz: vai andar de bicicleta, eu gasto R$2.000 para andar de bicicleta. Nunca vi você dando uma oferta de R$2.000. Você gasta com você tudo, mas você não gasta tudo com o reino. Pastor, não gostei disso. Discute com Jesus, porque ele falou: o reino dos céus é assim, é semelhante a isso. De duas a uma: ou você não gostou do reino dos céus, ou você ainda não entendeu como que funcionam as coisas no reino dos céus. E eu quero acreditar na segunda coisa, que você ainda não entendeu como funciona o reino dos céus. Porque o dia que você entender como que funciona o reino dos céus, como Jesus disse, é aquele homem que achou, enterrou na terra, voltou, vendeu tudo o que tinha, depois foi e comprou o terreno, aonde ele tinha encontrado o reino dos céus. Você encontrou o reino dos céus? Você encontrou o reino dos céus? Você encontrou? Alguém que encontrou o reino dos céus? Quando você encontra o reino dos céus, não existe eu não tenho tempo. Quando você encontrou o reino dos céus, não existe eu não posso. Quando você encontra o reino dos céus, não existe indisposição. Você quer, você quer, você quer, e você quer, e você vai fazer. Isso é o reino dos céus. Ah, mas é duro pra caramba. Eu também parecia que eu ia falar, parecia até uma blasfêmia, não, mas parecia que o Espírito estava me dando uma voadora no peito. Acorda aí, meu filho, você não entendeu nada do que eu ensinei? Você está achando que as coisas é sobre você? Não é sobre você, é sobre o meu reino. Olha lá, a Emily está até gritando lá fora, né? Quem está me compreendendo, diga amém. Se você compreender isso, dá um salto da sua cadeira agora, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você pode. Desliga as luzes para a gente. No culto das 5 horas, como a gente tem limitações por causa dos horários, os irmãos vão chegando. Eu vi irmãos saindo do culto aqui chorando. Eu dei a oportunidade deles orarem 1 minuto. Deixa eu ver. Eu vou dar a oportunidade de você orar 2. Mas eu queria que você orasse nesse sentido. O quanto você entendeu do reino dos céus? Porque falar que você ama Jesus é fácil. Como Salvador, agora eu quero ver você dizer que você ama Ele como Senhor. E se você ama Ele como Senhor, Ele tem um domínio sobre tudo. Ele está no controle de tudo. E o reino dos céus faz parte da sua vida. O reino dos céus é aquilo que você vende tudo que tem para encontrar. E sabe o que é a boa nova disso tudo? Que você já encontrou o reino dos céus. Você já encontrou o reino dos céus. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você entendeu? Você já encontrou o reino dos céus. As boas novas você já encontrou. A
palavra de Deus diz para nós que João Batista disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Quem que era o reino dos céus que estava chegando? Jesus. O reino dos céus está em Cristo Jesus. Quando Ele te domina por completo, você não é mais regido pelas coisas dessa vida. Agora é como Ele quer. Sim, Senhor, é como o Senhor quer. Eu queria que você orasse agora nessa noite e fizesse essa pergunta para você. E agora, eu tenho feito essa pergunta nas minhas noites em casa: Senhor, tem misericórdia de mim. Será que eu estou sendo dominado pelo reino dos céus, pela cultura dos céus, ou pela cultura dessa terra, dessa vida? Será que eu entendi de fato a tua palavra? Será que eu compreendi que o reino dos céus é semelhante àquilo que um homem achou e enterrou, vendeu tudo que tinha e depois foi comprar aquele terreno? Será que eu entendi isso? Ou eu estou sendo mais um bom religioso como vários que têm ido para os cultos, mas a única coisa que eu quero é cumprir com o meu ritual espiritual, mas o meu coração não está em ti, meu coração não é seu, meu coração não está dominado pelo Senhor. Levanta sua mão e começa a orar nessa noite em nome de Jesus. Pastor, ora com a gente. Eu já fiz a minha oração, irmão, estou fazendo todo dia à noite sobre isso. Ora em nome de Jesus, ore. Eu vou te dar 2 minutos para você orar. Isso, feche os seus olhos que eu não vou poder te ajudar agora não. Agora você é o Espírito Santo. Eu já entreguei o recado, Senhor. Eu já entreguei o recado. Agora você e ele, diga para ele que está errado, ou assuma que você que está errado. Difícil de orar? Se está difícil de orar é porque o que está te dominando não é Ele. Arranque fora aquilo que está te dominando e deixa o Senhor te dominar por completo. Deixa Ele te tomar por completo. Deixa Ele te tomar por completo. Abra sua boca e ore. Abra sua boca e ore. Deus é semelhante a um homem que, quando o encontrou, o enterrou, voltou, vendeu tudo que tinha, depois comprou novamente essa terra. Aquele que encontra o reino de Deus deixa tudo para trás. Aquele que encontra o reino de Deus deixa tudo para trás. Levanta sua mão e cante isso. Não preciso Senhor, eis-me aqui, envia. Vou pra onde teu vento soprar.
teu vento, com teu vento me guiou. Seja tomado pelo reino de Deus nessa noite. A visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria, com suas mãos escreveria. O teu anjo, cante isso, igreja. O teu anjo vem com a brasa, com teu sangue. Vamos, levante a sua mão e cante. E os meus lábios o sei. Diga bem forte: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender. Não preciso entender teu chamado. Se é uma verdade isso, cante forte. A minha própria. Diga isso. Senhor, eis-me aqui. Envia. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender. Não preciso entender meu chamado em maior. Que a minha própria vida, mesmo quando, levante essa mão e cante. Mesmo quando não entendo, te obedeço. Mesmo quando eu vou te seguir, eu vou te seguir, te seguir, vou seguir, te seguir. Cante pra Deus, mesmo quando não entendo, mesmo quando não entendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, eu vou te seguir, vou seguir, te seguir. A igreja cante isso. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento. Não preciso entender meu chamado. Que a minha própria vida, cante isso. Que a minha própria. Levante a sua mão, diga isso para o Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eis-me aqui. Vou pra onde não preciso entender. Não preciso meu chamado, minha própria vida. Levante a sua mão bem alta agora. Levante a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu posso não estar compreendendo nada, mas mediante a tua palavra sabemos que o teu reino é maravilhoso. E quando alguém o encontra, ele vende tudo que tem. Ele vende tudo que tem para ter o teu reino. Quando alguém o encontra, ele está disposto até mesmo a abrir a mão da vida por causa desse reino. Por isso, abra minha mente, o meu entendimento, esteja no domínio de tudo na minha vida, e que eu venha fluir naquilo que o Senhor quer. Levanta sua mão bem alto. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Espero que alguém tenha entendido isso, ó Pai, como eu entendi o dia que o Senhor falou comigo. Quão precioso, ó Pai, é o teu reino, o reino dos céus, a tua pessoa.
Que eles tenham uma semana abençoadíssima, maravilhosa, cheia de desafios, mas de vitórias. E que o teu reino, ó Pai, o teu reino seja manifesto através da vida deles. Mais uma vez, obrigado. Abençoa a vida deles, a casa deles, a família deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir.